Boa tarde, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família, sejam todos bem-vindos e muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Estamos chegando, minha gente, com o nosso programa Saúde e Fé, para deixar as suas tardes ainda mais bonitas e repletas de informações. Esse é o Saúde e Fé, minha gente, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui nós queremos cuidar muito, mas muito bem de você, da saúde da sua família. E como nós estamos aqui no nosso programa, é claro que nós queremos muito que você interaja conosco, participe conosco. Como, Frei Rinaldo? Pelo nosso WhatsApp, que é o 12, olha, está ouvindo? 12-3104-1212, fácil, né? 12-3104-1212. Não esqueça de colocar aquele hashtag Eu na TV, sabe por que a gente insiste nisso? Porque daí a sua pergunta, a sua participação, o seu pedido de oração chega diretamente nesse programa. E você sabe que nós também temos o nosso programa, nós também estamos no Instagram, programa Saúde e Frei. Saúde do Frei. Saúde e Fé, né? Então siga a gente lá, porque a gente coloca as fotos, a gente coloca o interativo. Isso é muito importante para você, durante a semana, saber o que a gente vai abordar, saber o que a gente vai tratar e já encaminhar a sua pergunta. Pode mandar, fique à vontade. Vamos trabalhar, minha gente? Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: câncer no intestino. O intestino, minha gente, é um órgão envolvido em diversas funções corporais que vão muito além dos processos de digestão e absorção dos nutrientes. O câncer do intestino é uma doença silenciosa e que não costuma apresentar sintomas em estágios iniciais. Hoje, quem vai falar sobre esse assunto é um médico cirurgião oncológico que, com muito carinho, nós convidamos para entrar na salinha da saúde, o doutor Jorge Shigeo Kunizaki. Doutor Jorge, boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Reinaldo, prazer em estar aqui com vocês. Espero que seja bastante proveitoso para todo mundo que está nos vendo. Com certeza. Kunizaki, origem? Japonês. Então, gente, olha... Neto de japoneses. Se tem alguém que nesse planeta que entende do assunto de hoje, está aqui. Então, é a nossa oportunidade de aprender tudo como cuidar do nosso intestino, principalmente quando ele começa a apresentar alguns problemas. Doutor, por favor, sente-se. Obrigado. Gente, o doutor Jorge já está aqui. O assunto de hoje, câncer no intestino. Mas talvez antes de falar do câncer, da doença em si, vamos falar um pouquinho, doutor, sobre... O senhor trouxe até um molde aqui sobre o intestino, doutor. Qual é a função? Descreva para nós o intestino. É verdade que ele é comprido, grande? E quais as funções que ele exerce, doutor? O intestino a gente divide sempre em intestino delgado, que é a parte fina do intestino, que é o mais longo, e o intestino grosso. Cada um tem uma função específica, né? O intestino delgado é basicamente a absorção de todos os nutrientes. Tá? O trato digestivo, como vocês sabem, começa aqui na boca, tá? E vai terminar na saída no ânus, quando a gente tem todo o trajeto do bolo alimentar. Mas falando especificamente do intestino, então o intestino delgado é o órgão mais comprido do nosso organismo. Vai variar de pessoa para pessoa ou tem um padrão, doutor? Mais ou menos. Uma boa analogia que eu gosto de fazer para as pessoas entenderem um pouquinho, você já viu aquela propaganda de aquela mangueira de jardim que ela se auto-expande? Ok. Né? Você, na parte externa, você vê um certo comprimento, né? E quando você estica toda aquela mucosa, você tem mais de 6 metros de comprimento. Né? 6 metros, doutor? Isso quando você estica toda aquela rugosidade do intestino. Tá? Quando você vê a parte externa, não é tudo isso que a gente tem na barriga, não tem esse aspecto. Tá? É em torno mais ou menos aí de uns 2,5 metros que você consegue separar, ver a parte externa. Ok. Tá? E o intestino grosso, que é a parte onde vai ver a absorção de líquidos, tá? E que tem esse formato, mais ou menos quadradinho no nosso organismo. Como o nosso mote aqui é principalmente falar de câncer do intestino, eu trouxe esse modelo para me ajudar a mostrar para vocês. Então, doutor, a gente se alimenta. Vamos lá, vamos fazer o trajeto do alimento. A gente mastiga, vai fazendo aquele bolo alimentar, vai engolindo, passa pelo esôfago, é isso, né? O esôfago que vai ligar a boca até o estômago. Chega até o estômago faz o quê? Ele vai triturar com aquele suco gástrico, ele vai triturar o alimento. Você vai ter ali o início da digestão com todas aquelas substâncias ácidas ali, ácidas digestivas para poder dar o início à absorção dos alimentos. Ok.
É uma coisa importante a gente falar sobre isso, porque quando as pessoas têm o câncer de estômago e precisam te retirar o estômago, a principal preocupação da pessoa é nunca mais vou poder comer. Exato. Tá? Mas podem, mesmo com as pessoas que têm um câncer de estômago e têm que retirar todo o órgão, elas conseguem se alimentar normalmente ou muito próximo do normal. Aqui. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade exatamente para a gente, quando fala de oncologia, as pessoas têm muitos medos e muitos mitos em relação ao câncer. Tá? E o tratamento do câncer. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar, explicar alguma coisa, a gente tem que aproveitar tudo isso para poder esclarecer para todas as pessoas sobre o assunto. A gente vai chegar no câncer no intestino. Então, o alimento chega no estômago, ali tem uns ácidos corrosivos ali que vão triturar o alimento, e aí o próprio movimento vai para o intestino. O que vai fazer o intestino, doutor? Então, na primeira porção do intestino delgado, tá, você tem mais substâncias que vão digerir todas as substâncias, tá, que são produzidas no fígado e no pâncreas. Tá. Ali na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, o bolo alimentar vai receber essas substâncias digestivas, tá, que vão quebrar todas as moléculas dos alimentos e permitir que ele seja absorvido ao longo do todo o trato do intestino delgado. Como eu disse, o intestino delgado ele é o mais longo segmento do trato digestivo, mas, curiosamente, é o local onde você tem menos a incidência de câncer. Tá? Em torno de 1,5% a 5% dos casos do câncer pode acontecer nesse segmento, embora seja o maior. Que já é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Aí vai, eu vou chegar no final, doutor. Aí vai o alimento, o corpo vai pegando os nutrientes que necessita, vai jogando na corrente sanguínea, etc. E aí o resto segue a sua viagem. E Exato. Aí o senhor falou que o intestino grosso vai reter o que? O líquido? Você vai basicamente absorver todo o líquido, porque quando o bolo alimentar chega na primeira porção do intestino grosso, tá, ele é basicamente líquido. Tá? Ok. Tá? Todo aquele... O alimento que a gente ingeriu, ele sofreu a ação dessas enzimas e está em forma líquida. E aqui, sim, ele começa a ser absorvido, tá? A água, que é muito importantíssima, a gente precisa aproveitar a água, tá? E vai dando aquela características específica das fezes, que a gente conhece. Tá, então esse é o movimento do alimento que a gente tem. Então a gente já aprendeu isso. Agora, como é que o assunto de hoje é o câncer no intestino? Sim. Como é que sintomas? Eu comecei o programa dizendo que é muito silencioso, às vezes não dá sintoma. Como é que a pessoa sabe que está tendo alguma coisa no intestino? É pela coloração das fezes? A pessoa começa a reclamar, inchaço? Como é que os primeiros sintomas, doutor, que o nosso intestino não está bem do ponto de vista assim e quais são as principais doenças que tem o intestino? Bom, doenças são várias, né? Mas restrito à minha área, tá? Que é a parte de oncologia, tá? A gente tem que falar dos tipos de câncer que podem incidir no intestino. Tá? Eu não sei se você quer que eu fale primeiro sobre o que é o câncer, o intestino, os tipos de câncer, e depois a gente conversa sobre os sintomas. O senhor aqui é o nosso convidado professor aqui hoje, doutor. Fique à vontade, né? Uma pergunta que a gente se depara com frequência com as pessoas é quando elas perguntam assim, olha, doutor, isso aqui é um câncer, é maligno? Tá? Câncer sempre é maligno. Tá? E o que é maligno? Maligno é uma característica específica do câncer, que é uma doença que ela começa num determinado local, tá? Ela cresce de forma desordenada e ela tem a capacidade de emitir metástases ou emitir alguns fragmentos do tumor que eles têm a capacidade de instalar à distância em outro local, tá? E daí ele crescer. Isso define o câncer. Tá? Quando a gente fala assim de tumores, os tumores podem ser tanto malignos quanto benignos. Tá? Os tumores malignos são os cânceres. Os tumores benignos são vários outros. E é importante a gente falar sobre isso porque as pessoas às vezes vão fazer um exame de colonoscopia, por exemplo, e acham um tumor, tá? um nódulo, que na maioria das vezes é benigno. Então não se assustem quando fizer um exame e achar algum tipo de tumor, tá? Isso pode ser um tumor benigno e não um câncer, tá? O que vai definir o câncer então vai ser o exame histopatológico. Você vai tirar o fragmento daquilo ali, vai estudar e ver se a célula tem essas características, né? Essa capacidade que eu mencionei, que vai definir o câncer.
Tá, mas isso é com um exame muito específico, mas Sim. no dia a dia, como é que as pessoas suspeitam, doutor, que o intestino está acontecendo algo ali que não é só uma dorzinha simples? A principal coisa que a gente tem que fazer, as pessoas têm que aprender a se conhecer, tá? E a se reconhecer os sintomas que elas vão apresentando. O câncer em fase inicial, ele é totalmente silencioso, tá? Ele não dá nenhum tipo de sintomas. Mas se a pessoa, mesmo não sentindo absolutamente nada, começa, por exemplo, a ter alteração do hábito intestinal, tá? E o que é isso? Você sempre foi obstipado, vai a cada 3 dias no banheiro, por exemplo, que não é o ideal, mas acontece com muita gente, principalmente as mulheres. Tá? E você passa de evacuar a cada 3 dias para ir todo dia, 2 vezes por dia, tá? Ou muda a consistência das fezes, isso pode ser um sinal de alerta. Então fique atento, se mudou alguma coisa em relação ao seu organismo, você tem que prestar atenção. Tá? A gente sempre falou de sangramento, que é uma coisa que chama atenção no câncer do intestino, mas a maior parte das vezes a pessoa não percebe absolutamente nada na fase inicial. Tá? Daí a importância de um exame específico, né, que a gente chama de screening, o rastreamento para o câncer de intestino, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Ok. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os tipos de exames que você faz para fazer o diagnóstico. Okay. Agora, doutor Jorge, a coloração, o senhor falou assim, preste atenção, você vai 3 dias, depois vai todo dia, vai mais de uma vez por dia. A coloração das fezes é também algum sintoma? Também é importante, tá? Quando você tem sangramento no tubo digestivo, as fezes adquirem uma coloração bem específica, né? Que é uma cor mais escura, tá? Meio quase enegrecida, que é pela digestão da hemoglobina. Tá? Só que para você ter essa característica, você tem que ter um sangramento muito significativo. E às vezes, o tumor nas suas fases iniciais, você tem um sangramento mínimo, tá? Que não vai alterar em absoluto as fezes. Tá? Mas sangramento, se você tiver, sempre é importante, sempre tem que ser investigado. A grande maioria das vezes é o sangramento que a gente chama de orificial. É alguma lesão ali no ânus, na parte externa. Tá? Ou por mau hábito de higiene, que você usou papel de forma errada, excessiva. Tá? Ok. Mas não significa necessariamente que seja um câncer. Tá. Mas é um sinal de alerta importante. O câncer do intestino, doutor, ele pode aparecer tanto nas paredes externas do intestino, ou isso já é uma fase mais avançada, ou ele começa lá dentro, e aí quando começa a pessoa não sabe, mas o bolo alimentar continua sempre o seu trânsito todo dia. Ao passar ali, ele vai machucar alguma coisa assim? Isso é uma pergunta interessante, porque me ajuda a explicar exatamente o que é os tumores que você encontra no intestino. Tá? Quando a gente fala de câncer, você tem basicamente os carcinomas. Tá? Tudo que é carcinoma significa tumores que surgiram nas células de revestimento das estruturas. Ok. Tá? Ele pode ser uma célula epitelial simples ou pode ser de glândula, aí vem os adenocarcinomas. Mas sempre são células de revestimento de alguma estrutura. Tá? Você pode ter tumores também que têm origem nas células de sustentação do nosso organismo, que é a parede, por exemplo, do intestino, que não é o revestimento. Aí você tem os que a gente chama de sarcomas. Tá? Você pode ter tumores que, por exemplo, podem começar em toda a rede neural. Tá? O mais frequente são os tumores neuroendócrinos. Tá? E você pode ter os linfomas, que são tumores que crescem nas células de defesa do nosso organismo, nos órgãos linfóides. Tá? Basicamente, são os 4 tipos mais frequentes de tumores que podem acometer no intestino. E aí, quando você perguntou se começa na parte interna ou externa, tá? Os carcinomas, tá? Eles sempre vão começar na parte interna do intestino, que é o revestimento. Tá? Interna. Isso. Os sarcomas, então, vão começar na parede do intestino. Tá? E os sintomas vão depender, se for na parede do intestino, basicamente, de você ter alguma ulceração para dentro da luz ou obstrução se o tumor crescer muito e aí bloqueia a passagem. E bloqueia a passagem, tá? Já os carcinomas que têm a origem no revestimento do órgão na parte interna, tá? Aí eles vão dar os sintomas mais precoces, porque ele vai sangrar com mais facilidade. E aí machuca, doutor? Ou seja, o próprio, imagino que está abrindo, as células cancerígenas abrindo uma espécie de
de uma úlcera, de uma ferida, ferida. E ao passar ali, quando o bolo alimentar continua o seu trajeto, Exato. ao passar ali ele machuca, dói, como é que é? Não, dor dificilmente você vai perceber nas fases mais iniciais. Entendi. Tá? A dor está mais relacionada quando o tumor cresce de forma mais acentuada e você tem uma dificuldade de passagem do bolo alimentar. É a famosa cólica. Tá? Porque você estava perguntando sobre como funciona a digestão, né? O trânsito do bolo alimentar. Você tem um movimento específico que chama de peristalse, né? Para o bolo alimentar seguir da boca até o ânus para ser eliminado, você tem um movimento em que você comprime, né, aqui embaixo e abre aqui na parte distal. Para ele seguir o movimento. Isso, exatamente. Aquilo vai se contraindo. É um movimento que é chamado autônomo, não depende da nossa vontade, mas é um movimento próprio do órgão. Tá? Se você tem uma dificuldade de passagem desse bolo, tá, por alguma obstrução mecânica, tá, ou uma disfunção funcional, e você tem uma contração que não progride o bolo, você tem a cólica. Tá? Então, se você tem uma dor abdominal em cólica, também é um sintoma que vai te chamar a atenção para a necessidade de investigar um possível tumor. Por que chegou o tumor ali, doutor? Ou seja, o que pode ter causado um tumor ali nessa região do intestino? Ou seja, é uma alimentação, não lavou direito os alimentos, e comeu demais, comeu muita gordura, é algo hereditário? Por que ele chegou ali? Falando especificamente do intestino do grosso, tudo isso, na verdade. Mas câncer é uma doença crônico-degenerativa, então o principal fator de risco é o envelhecimento, é a idade. Quanto mais idoso, tá, maior o risco de você ter uma doença neoplásica, tá? Ok. Pelo processo natural de envelhecimento do organismo. Entendi. Tá? Agora, existem fatores também intrínsecos da célula, né? Que elas vão acontecer por causa da idade, mas tem fatores, por exemplo, fatores genéticos também que podem estar influindo. Entendi. Tá? E tem os fatores externos que vão influir, tá, na carcinogênese, ou na formação do câncer. Por exemplo? Aí entra tudo aquilo que você bem perguntou, sobre a alimentação, tá, o estilo de vida. Tá? E o câncer do intestino é interessante a gente falar, porque esse tipo de tumor, ele entra naquele rol dos tipos de tumores em que você tem a condição de prevenir se você adotar algumas medidas A gente vai chegar lá. salutares. Vamos chegar lá. Agora, doutor Jorge, o fato de, num exame, numa colonoscopia, por exemplo, né? Se faz esse exame, se descobre. Na hora que se faz o exame, eu já ouvi falar assim, se encontrou pólipo, já estão tirando ali. É verdade, doutor? Sim. O exame diagnóstico de padrão ouro para câncer de intestino é a colonoscopia, tá? Porque você consegue ver todo o trajeto, todo o segmento do órgão, tá? E já tratar, tá? Se você encontrar alguma alteração. Os pólipos pequenos, tá? Que são capazes de serem abarcados por uma alcinha que eles têm nesses aparelhos, tá? Para tirar o pólipo, uma pinçazinha. Eles já são retirados, Entendi. Tá? Você cauteriza e já manda para exame. Ok. Tá? Então, se você teve um pólipo, não precisa ficar desesperado achando que tem câncer. Tá? Você, felizmente, fez o diagnóstico. Possivelmente, esses pólipos era a causa daquele sangramento que foi detectado no exame de fezes, tá? E resolvido só com a colonoscopia. Tem que fazer o exame daí a 6 meses porque achou um pólipo? Não necessariamente. Tá? Depende muito da característica desse pólipo que foi achado. Então, não vamos pensar em fazer a colonoscopia toda hora, porque fica desesperado achando que tem alguma doença. Gente, quantas informações valiosíssimas estamos hoje aqui recebendo do Dr. Jorge, que é justamente o câncer do intestino. Quantas informações. Então, eu vou chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações, inclusive a gente vai falar sobre tratamentos, enfim, tudo isso que a medicina hoje oferece para cuidar bem desse tráfego aí, né, do bolo alimentar. E agora a gente vai com muito carinho continuar nosso bate-papo aqui com o Dr. Jorge sobre câncer no intestino. Doutor Jorge, vamos lá. O senhor explicou muito bem. Então, quando a gente ouve falar a palavra pólipo, não precisamos assim, devemos sim ficar atentos, mas não precisamos entrar no desespero. Com certeza. Um exame de colonoscopia hoje é o principal exame que detecta a existência desses pólipos, doutor. O que mais esse exame revela? Um exame de colonoscopia, por exemplo. Como eu disse, assim, é um exame que você consegue ver toda a superfície interna do intestino, né?
Você tem esses pólipos, que são que podem ser um indício de um risco maior para câncer ou não, mas você vai ver outras alterações que podem acontecer no intestino. Doenças inflamatórias, tá? Divertículos, tá? Que podem eventualmente inflamar. Você precisa conhecer como é o seu intestino para poder tratar ou se prevenir de eventuais complicações. Tá? O senhor citou que prioritariamente, não exclusivamente, mas prioritariamente, principalmente nessa faixa etária, de acordo com o envelhecimento, enfim, que começam a aparecer essas complicações mais cancerígenas. Mas há relatos também, por exemplo, que uma pessoa mais jovem, uma criança, um adolescente, um jovem, também pode ter um câncer de intestino, doutor? Também pode. Não é o comum o adenocarcinoma. Como eu disse assim, esse tumor, que o mais comum, 85% dos tumores do intestino, são os carcinomas. Tá? Os mais superficiais. Os que surgem na superfície. Ok. Tá? Os outros tumores, tá? Que eu comentei sobre os linfomas e os sarcomas, tá? Eles podem aparecer em qualquer faixa etária. Tá? Então, em criança pode ter tumor, mas geralmente tá? Essa é outra linhagem de tumor. Tá? Entendi. A idade é o principal fator de risco para câncer, tá? Mas fica atento, porque assim, se você é jovem, tem 30 e poucos anos, mas, por exemplo, teve um sangramento intestinal, tá? Você precisa investigar. Não é porque você tem 35 anos, né? Eu falei que é de idoso, mas não é porque você tem 35 anos que você não possa ter um câncer de intestino. Então, tem que se investigar sempre, tá? Tem sintomas, merece ser investigado e estudado. O doutor Jorge, o fato de, o senhor citou várias vezes, o sangue, né? A coloração mais escura das fezes, o sangue nas fezes, todo o sangue, né? Que de repente a pessoa está lá e olhou, eu tô evacuando sangue, já já acende a luzinha de alerta, já é câncer ou todo o sangue nas fezes é câncer, doutor? Não é. Tá? Eu comentei assim que a maior parte dos sangues vivos que você vê, tá? Você vai evacuar, pingou aquela gota de sangue no vaso sanitário, tá? Isso geralmente é uma coisa mais orificial, é uma coisa mais externa. Tá? Pode ser uma fissura, pode ser uma fissura, uma hemorroida, tá? Um trauma, qualquer outro, que até pela própria higienização você pode traumatizar a mucosa. Tá? Esse sangue, embora seja muito impressionante, não é o que mais preocupa. Tá? O que preocupa é aquele sangue que vem misturado com as fezes. Tá? A gente, em termo médico, a gente chama de hematoquesia, é um termo específico para sangue misturado com as fezes. Como é que é o nome? Hematoquesia. Hematoquesia. Porque significa que é um sangue que veio lá de dentro. Entendi. Tá? Ele vem misturado com as fezes. Tá? Você evacua e tem aqueles raios de sangue misturado com as fezes. Tá? Ou um sangue digerido, já que você não consegue perceber, mas altera a coloração das fezes. Esses são os mais importantes. Entendi. Então, não se desespere. O sangue, se você perceber um sangue quando evacua, não precisa entrar em desespero. Mas também não negligencie, né? Exatamente. Não negligencie. Toda queixa é importante e toda queixa merece investigação. O que a gente tem que evitar, doutor? Ou seja, na medida, claro, a gente sabe da situação do brasileiro, enfim, né, do prato de cada dia, mas você, na medida possível, evite isso, doutor. Evite excesso. Alimentação. Evite excesso. Tá? Eu, particularmente, eu não sou... acho que a gente não tem que proibir nada. Exato. Tá? Não pode comer açúcar, não pode comer churrasco. Não, você pode comer seu doce, você pode comer seu churrasco no final de semana com os amigos, tá? Mas ponderação, tá? E bom senso, tá? Você tem que equilibrar as coisas. Você pode comer seu churrasco, mas você comer uma verdura junto, uma saladinha verde, tá? Entendi. Vai fazer atividade física, não vai comer doce em excesso, tá? Vai controlar seu peso, tá? Preferencialmente, não exagere na bebida alcoólica e, pelo amor de Deus, não fume. Isso é fundamental. Se você conseguir manter essa vida mais regrada, tá? Mais saudável, você vai estar tirando 30% das suas chances de desenvolver diversos tipos de câncer, principalmente câncer coloretal. Do ponto de vista dos gêneros, doutor, ou seja, é claro que aqui não está falando de A, B, enfim, mas assim, quem sofre mais, né? O homem ou a mulher, ou vai depender do seu estilo de vida? Não tem essa separação, doutor?
Eu não entendi essa pergunta. Sofrer mais em que sentido? Se é mais incidente nos homens ou nas mulheres, ou não existe essa diferença quando o assunto é câncer do intestino? É mais ou menos semelhante à incidência, tá? Com um pouquinho mais preponderante para as mulheres. E existe Só para mencionar, o câncer de intestino coloretal é o terceiro câncer mais incidente no Brasil e no mundo. Entendi. Atrás apenas do câncer de mama e de próstata. Isso eu não estou considerando o câncer de pele, que nem entra muito nas estatísticas. Okay. Mas considerando-se os tumores fora câncer de pele, tá? É a terceira incidência de doença neoplásica. Existe algum grupo de risco, né? Claro, o senhor falou assim, aquele que fuma, aquele que bebe, etc. O caso do irmão aí da Bárbara, o tipo de alimento, assim. Mas fora isso, principalmente aí na evolução da vida, na melhor idade ou no envelhecimento, existe algum grupo de risco mais, assim, propenso a desenvolvimento de câncer do intestino? Eu comentei sobre os pólipos. Se você já teve diagnóstico de pólipo, tá? Principalmente o adenoma tuboviloso com displasia, tá? Ou os adenomas serrilhados, você tem um risco maior de câncer de intestino. Então, tem que ficar um pouco mais atento e fazer uma vigilância mais de perto. Ok. Tá? O fato de ter, assim, algum foco... Deixa eu só completar também. Pois não, doutor. Tá? Existem algumas doenças inflamatórias que também aumentam muito o risco de câncer de intestino. Tá? Se você tem a doença de Crohn ou retocolite, tá? Você tem que ficar um pouco mais atento porque é o fator de risco também para o aparecimento de câncer coloretal. Uma doença inflamatória. E se você consome muito anti-inflamatórios, diz respeito, não? Não, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho uma estatística para te mencionar a respeito disso. O fato de ter focos de cânceres, assim, qual é o tratamento hoje que vocês preconizam? Ou seja, vão cortando aquele pedacinho que está... Como é que é? Agora o tratamento. Não, o tratamento mais importante para o câncer de intestino sempre, ainda é a cirurgia. Tá? Isso eu estou assim, levando em consideração sobre os carcinomas. Tá. Não estou falando de linfoma, tá? Nem de os sarcomas. Detectou o tipo, é um tipo de tratamento? Exatamente, vai mudar assim, o tratamento de acordo com o diagnóstico, a origem do tumor. Mas falando assim, nos adenocarcinomas de intestino, que são aqueles internos. O tratamento básico é isto, o que surgiu do revestimento. Okay. O tratamento básico é a cirurgia. Tá? As cirurgias são mais ou menos padronizadas para câncer de intestino. Tá? Se você tem um tumor invasivo, você tem que tratar o local, então a gente não vai tirando pedacinhos, a gente tira um segmento do intestino, tá? E toda a área de drenagem linfática correspondente àquela área. Isso é importantíssimo porque você tem que ter uma ideia de quão extenso é o câncer, o que a gente chama de estadiamento, para daí definir o tratamento. Tá? Porque se você tem, por exemplo, um tumor de intestino que já tem linfonodo acometido, tá? Você vai precisar de fazer quimioterapia, provavelmente. Como é que... Então, esse negócio de tirar pedacinho do intestino... Porque a gente ouve no comentário popular, ele tirou metade do meu intestino, né? Ele foi picoteando o meu intestino, ou seja, foi aparecendo focos e foi cortando um pedacinho. De repente, não tem mais intestino, ou seja... Não, existem situações que você tem que tirar todo o intestino, isso existe. E aí? Como é que vocês vão resolver a situação da pessoa? Se for o intestino grosso... continua entrando, né? Continua. Tá? Aí entra também naquela história da retirada totalmente do estômago. A pessoa pode ver totalmente sem o intestino? Pode. Tá? Se você tiver um segmento ainda preservado no final do intestino, você pode ligar o intestino delgado direto nesse segmentozinho que sobrou. Entendi. Tá? Ou se você não tiver mais condições de fazer essa religação, tá? Você tem que fazer uma bolsinha definitiva. Tá? Existe uma situação... Eu mencionei sobre casos de hereditariedade. Se você tiver uma polipose familiar, que é uma doença genética, que você tem uma miríade de pólipos, assim, mais de 100 pólipos ao longo do intestino, e se você tem essa síndrome, você tem um risco muito elevado, acima de 80% de chance de vir a desenvolver câncer, mas às vezes preventivamente a gente retira todo o intestino. Tá? E a pessoa pode viver bem, uma vida saudável? Sim. Tá? Entendi.
Quando a gente ouve aqui, doutor, assim, pelo menos a literatura mais comum, a pessoa tem uma metástase, câncer de próstata e foi metástase, a gente sabe que são os ossos, o pulmão, que são os órgãos talvez mais próximos, mais afetados. Uma metástase no câncer de intestino, quais são os principais órgãos, doutor, assim? O principal sítio de disseminação, que é pela via linfática, tá? São os linfonodos que drenam a região. A gente tem basicamente dois mecanismos, duas vias de disseminação de um tumor. Tá? Isso eu estou falando do câncer. Lembra que eu mencionei que câncer é uma doença que perdeu o controle local e tem a capacidade de migrar. Tá? É essa característica que define o câncer. Tá? A principal via de disseminação é a via linfática, tá? Que são os canaizinhos que retiram, digamos assim, as impurezas próximas da região. É o caminhão do lixo. Grosseiramente vamos falar dessa forma. É o caminhão do lixo aí. E tem a via hematogênica, que são através dos vasos sanguíneos. Tá? Então, para o estadiamento do câncer, a gente vai sempre tirar o câncer em si e vai tirar aquele segmento em que os vasos linfáticos drenam aquela região, tá? E nós vamos investigar outros órgãos à distância para possibilidades de metástases hematogênicas, ou seja, através da via sanguínea. Como todo o sangue que passa pelo intestino, ele passa também obrigatoriamente pelo fígado, tá? O fígado é o órgão mais frequente para metástases à distância do câncer de intestino. Por isso, sim, que é importante esse acompanhamento, até mesmo multidisciplinar, porque tem que é um gastro, é um hepatologista, tem que, porque onde os órgãos estão correlacionados, você tem que também ter esse controle, doutor. É isso que a gente chama de estadiamento da doença. Eu mencionei sobre isso, que a gente tem que conhecer o estado dos linfonodos, mas a gente vai procurar também os órgãos que são comumente acometidos pela doença, que podem ter metástases já. Então, quando você tem diagnóstico de um câncer que seja invasivo, você sempre, obrigatoriamente, vai investigar fígado e vai investigar pulmão. Entendi. Ô, doutor Jorge, o senhor citou muito bem lá atrás que a manifestação de um câncer pode ser fissuras, pode ser úlceras, que o rompimento, etc. Sangramento. Sangramento. Não necessariamente câncer. Ou também o entupimento, né? Que o câncer cresceu e entupiu a passagem. Entupindo a passagem, doutor, como é que fica? É a pessoa que vai reclamar de estufamento? Como é que é os sintomas nesse sentido? Então, o principal... As características, assim, mudou a mudança de hábito, a pessoa começa a ficar com o intestino mais preso, vai com mais dificuldade e vai começar a ter dor abdominal e cólica, tá? E a obstrução pode ser em qualquer segmento, tá? Os tumores de retos frequentemente podem obstruir, porque é uma área mais estreita e mais fixa do intestino, tá? O câncer de intestino grosso, localizado no cérebro... Opa, tá aqui. Que é a primeira porção do intestino grosso. O intestino é um órgão vivo, então fica tranquilo, tá? E muito móvel, vocês repararam. Essa porção do intestino, que ela é mais larga, ela dificilmente vai obstruir. Tá? Tanto é que às vezes a gente tem diagnóstico da doença mais avançada, porque ela foi crescendo, tá? E não obstruiu, deu poucos sintomas e a pessoa não percebeu. Entendi. Olha que interessante. Tá? E se você tiver uma situação em que obstrui completamente o intestino, você vai para uma cirurgia de urgência em que você tem que achar um caminho para desviar as fezes, tá? Que estão impactadas naquela região da obstrução, tá? E daí sim, depois programar com calma o tratamento do câncer que a gente diagnosticou. Para saber onde está localizado, é um ultrassom que resolve isso, doutor? Para saber onde está? Como eu disse, o padrão ouro para diagnóstico de câncer é a colonoscopia, mas nem sempre você consegue fazer a colonoscopia se você tiver, por exemplo, um tumor já obstrutivo, que não permite a passagem do calibre do endoscópio, que é uma fibra de vidro, tá? Que tem um diâmetro pequeno, mas às vezes nem isso consegue passar por aquela área do tumor. E aí você pode lançar a mão de método de imagem. O ultrassom não é um método muito favorável para diagnosticar. O que ajuda muito é a tomografia abdominal, que você pode ver áreas de espessamento na parede do intestino que podem sugerir um câncer. Maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas. Meu Deus do céu, né? Essa preocupação, esse cuidado. O doutor Jorge está dando uma aula aqui sobre
como é essa doença e como a gente também pode cuidar, viu? Já estamos de volta, minha gente, com o nosso programa Saúde e Fé, deixando as suas tardes e sábados ainda mais informativas com o nosso programa, onde o principal foco é a abordagem da saúde, porque nós queremos aqui cuidar de você. Hoje, minha gente, um tema muito interessante no nosso intestino que tem essa função, essa funcionalidade maravilhosa, mas ele fica doente. E uma das doenças perigosas é o câncer. Por isso que o Dr. Jorge Shigeo Kunizaki está aqui, nosso médico cirurgião oncológico, está aqui hoje para nos ajudar a entender como também é o processo, funciona o processo, como o câncer se manifesta e quais são assim, as formas de prevenção. Doutor, vamos falar um pouquinho então do tratamento, insistir um pouquinho do tratamento, até mesmo para orientar quem está em casa, para não ter aquele medo, que hoje a medicina também preconiza tratamentos valiosíssimos, doutor. Então fale um pouquinho como é que é o tratamento. A pessoa chega, foi diagnosticado, tem um câncer no intestino, o que o doutor Jorge vai começar a fazer? Então eu comentei já sobre a importância da colonoscopia, porque a colonoscopia, além do diagnóstico, né, que você vai estudar todo o intestino, às vezes ela pode tratar pequenas lesões. Tá? Os pólips foram ressecados, às vezes você encontra tumor já se formando nesses pólips foram retirados. Se você tem um tumor em fase inicial, que você tem uma margem de segurança que foi ressecado junto nesse procedimento da colonoscopia, você pode considerar esse paciente tratado e não vai precisar de fazer mais nada. Tá? Já é um tratamento pela própria colonoscopia. Tá? E a gente não pode deixar de considerar isso como se fosse um procedimento cirúrgico também, né? Porque você ressecou um segmento. Claro. Tá? Eu já mencionei também que a cirurgia é o principal método de tratamento do câncer, mas nem sempre ele é o tratamento inicial, tá? E muito frequentemente não é o único tratamento para câncer de intestino. Tá? Por que é importante mencionar isso? Principalmente nos casos de tumores de intestino, da fase distal do intestino, a fase terminal, que é o reto, tá? Okay. Nós costumamos começar o tratamento, se o tumor é invasivo e tem suspeita de acometimento das paredes mais externas do intestino, a gente preconiza iniciar o tratamento com quimio e radioterapia, tá? E depois partir para uma cirurgia. Por que isso é importante? Isso é baseado em diversos estudos já ao longo do tempo, em que se viu que se você fizer a quimio-radioterapia antes, diminuir a carga tumoral naquela região e depois operar, o risco de reincidência é muito menor. Tá? Então, se preconizou que o tratamento para os tumores de reto, tá, se forem considerados de risco para recidiva local, você vai fazer um ciclo de quimioterapia, tá, com radioterapia, isso reduz o tumor. A gente espera em torno de 2 meses, tá? Depois de término da radioterapia, para fazer a cirurgia definitiva. Tá? Eu mencionei também que a cirurgia é o principal método de tratamento. Tá? Existe situação em que você pode prescindir da cirurgia. Tá? Para reto, existem alguns trabalhos que foram desenvolvidos por uma brasileira que é o orgulho, tá? Olha que legal. Da proctologia do Brasil, do mundo, aliás, que é a doutora Angelita Abegrama, tá? Que ela viu que em alguns casos em que fazia quimio-radioterapia, o tumor sumia totalmente, tá? E ela começou a observar esses casos e esperar fazer o segmento sem cirurgia e viu que o tumor não voltou, tá? Então, em algumas situações muito específicas, tá? Quando o tumor é baixo e você faz quimio-radioterapia, se o tumor desaparecer totalmente, você pode seguir. Tá? Outra situação é quando o tumor é na fase mais baixa ainda do tubo digestivo, que é o canal anal e o ânus, tá? Alguns tipos de tumores são tratados só com quimio e radioterapia. Tá? Mais localizado ali, né, doutor? Tá? E eu mencionei depois que o tratamento da cirurgia é o mais importante, mas também não é o único. Por que isso é importante? Eu já falei de estadiamento também, porque se você tiver um tumor que você tem doença em outros pontos, além da localizada no intestino, os linfonodos principalmente, você vai adicionar a quimioterapia, tá, como um tratamento adjuvante, um tratamento de reforço para que a doença fique sob controle e não tenha
ou diminua o risco de voltar. O exame de colonoscopia, o senhor falou assim que é uma câmera que passa, que vai vendo as paredes, vai passeando aí pelo intestino grosso, ele chega... Ele só chega no delgado, mas a porção muito inicial, ele não tem capacidade Isso que eu ia de perguntar, ver ele todo o delgado. não passa todo, né? Não consegue, porque é muito longo. Ok. Tá? E aí, se ele não passa, se ele não chega até lá no delgado, que é grande, que é maior do que o intestino grosso. o grosso, né? O intestino grosso, como é que chega assim, não, aqui não tem nada, pode ser que seja lá na frente o caminho dele, como é que é? Existem outros métodos de estudo. Tá? O método endoscópico, câmera, você tem o acesso pelo ânus, que você consegue ver todo o intestino grosso e até a porção mais inicial do intestino delgado, ou você pode também entrar pela boca, tá? Ver toda a cavidade oral, ver o esôfago, ver o estômago e ver o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Tá? Você não consegue ir além disso. Tá? Entendi. Métodos de imagem, existe a possibilidade de você ter uma cápsulazinha acoplada com uma câmera que você engole. Engole. Tá? E aquilo vai filmando todo o seu intestino delgado. Entendi. Tá? Aí a pessoa precisa de um tempo também, né, para... Exato. É uma forma de você conseguir ver imagem do intestino delgado. Tá? Agora a gente lança outros métodos também para poder descobrir se tem alguma alteração no intestino delgado. Sangramento, a gente usa muito a medicina nuclear. Ok. Né? Você injeta uma substância radioativa, remarca as hemácias, tá? E você vê se tem algum extravasamento em algum ponto do intestino delgado. Doutor, perguntas estão chegando aqui também pelo nosso WhatsApp, a gente agradece. Anice Ferreira, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Boa tarde, Nice. Bem-vindo ao Saúde e Fé. Que bom que você está participando, Nice. Está interessado aí no tema, viu? Recebi o diagnóstico de câncer do intestino em fase inicial. Gostaria de saber se existe alternativa de tratamento não cirúrgico ou se a cirurgia é indispensável para eliminar totalmente o câncer. Pergunta a Anice, doutor. Anice, boa tarde. Tá? Assim, veio bem a calhar a sua pergunta, que é exatamente aquele assunto que a gente estava comentando agora sobre o tratamento. Tá? Se você teve um tumor, eu não sei exatamente em que porção do intestino você teve o diagnóstico, mas se foi em fase inicial, é uma fase inicial, tá? A ressecção, tá? A ressecção cirúrgica vai ser a melhor forma de você tratar. A ressecção é remover aquele pedaço. Você fazer uma cirurgia para tirar aquele pedaço da doença. Tá? Se for uma fase inicial. Tá? Quando você pergunta se existe alternativa ao tratamento não cirúrgico, existem esses métodos que eu mencionei aqui. Tá? A quimiorradioterapia para câncer de reto, tá? A quimiorradioterapia para câncer de canal anal e de ânus. Tá? Mas, via de regra, tá? A cirurgia, sim, é indispensável para eliminar totalmente o câncer coloretal. É importante. E as formas de prevenção, doutor? O senhor preconizou, assim, eu gosto muito dessa palavra chamada prevenção. Como é que a gente pode prevenir para não chegar a esse estágio aí, doutor? A prevenção, existem duas formas de prevenção, tá? É a prevenção primária, tá? Em que você vai tomar medidas para que não apareça o câncer, e aí entra o estilo de vida, tudo que nós comentamos sobre atividade física, controlar peso, alimentação, não fumar, não beber. Tá? Isso é fundamental. Estilo de vida é importantíssimo como prevenção primária. Tá? E existe a prevenção que a gente chama de secundária. Tá? A prevenção secundária é quando você vai procurar a doença numa forma mais precoce possível, tá? Em que a sua chance de cura é muito maior. Tá? Então, lembrar. Se você tem acima de 50 anos, tá? Você precisa pensar na possibilidade de doença neoplásica. Então, em relação ao câncer coloretal, tá? É fundamental que você vá procurar indícios desse tumor. E quais são a forma mais efetiva de você fazer isso? Colonoscopia? Não dá para todo mundo fazer colonoscopia só porque atingiu 50 anos. Ok. Tá? Mas a pesquisa do sangue oculto nas fezes é um método fácil, tá? Barato, tá? E muito efetivo para você procurar o câncer em fases iniciais. Então, se você tem 50 anos, tá? Mesmo que não tenha histórico familiar na família, tá? Peça para o seu médico, fala, olha, eu gostaria de fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Isso deve ser mantido anualmente.
Tá? Se a gente fizer isso, com certeza a gente vai diminuir a mortalidade por câncer de colo retal. Olha só. Então, o senhor falou muito bem, que é o fator envelhecimento, talvez uma das principais causas, né? Então, acima de 50 anos seria ideal pedir esse exame, doutor, que Sim. câncer de sangue oculto nas fezes. Exato, sangue oculto nas fezes. Que médico que a gente procura? Qualquer médico pode estar pedindo esse exame. Assim, felizmente, assim, eu tenho visto muitos casos que chegam para a gente para tratar, em que o ginecologista pediu o exame de sangue oculto e veio positivo, o clínico do postinho pediu o exame de sangue oculto e veio positivo. Positivo, o que significa? Positivo, assim, que detectou presença de sangue nas fezes. Ok. Aí, isso desencadeou a procura ativa de um tumor, fez a colonoscopia e achou um tumor. Às vezes até tumores grandes, que a pessoa não percebia absolutamente nada. Entendi. Mas, doutor, assim, a gente está aqui, milhões de pessoas estão nos acompanhando, enfim, de repente, assim, aí a pessoa deu positivo, né? Então, é melhor, né, não fazer para não saber, ou é melhor, assim, poxa, eu vou lá, faço, deu sangue, deu positivo, logo igual a câncer? Não é. Não é, tá? Eu já comentei assim que a principal causa de sangramento, assim, junto com as fezes, são as causas externas, orificiais, né? Hemorroidas, fissuras, tá? Lesão, trauma local mesmo, pela própria higienização. Então, se aparecer o sangue oculto nas fezes, o médico vai saber de onde está vindo? Não. Não. Você não sabe de onde vem, tá? Você sabe que tem alguma coisa, isso vai chamar a atenção e mostrar a necessidade de você procurar um atendimento para ver qual é a causa. Entendi. Uau. Então, fique atento. Acima de 50 anos, procure um médico, viu? Mais perguntas chegando aqui com muito carinho, viu? O Fernando Neves, de Guarapari, Espírito Santo, conosco aqui na TV Aparecida, acompanhando Saúde e Fé. Obrigado, Fernando. Meu pai luta contra o câncer de intestino, doutor. Preciso de cirurgia, mas tem medo de como será a vida dele após o procedimento. É possível se recuperar e levar uma vida normal após a cirurgia de câncer coloretal? Pergunta o Fernando, doutor. Fernando, boa tarde. Ótima sua pergunta. Obrigado por estar querendo saber sobre isso, que me dá a oportunidade de explicar para as pessoas que, apesar do medo, né, que o câncer desperta, né, se você conseguir tratar a doença numa fase ou inicial ou uma fase que você consegue ressecar totalmente a doença, primeiro, a sua chance de cura é grande, tá? Segundo, você pode sim levar uma vida normal. O que assusta muito as pessoas quando a gente fala de câncer de intestino? A famosa bolsinha para as fezes, tá? As bolsas, as estomias de forma geral, que pode ser tanto do intestino grosso, que a gente chama de colostomia, ou do intestino delgado, que a gente chama de ileostomia, tá? Elas são necessárias às vezes, tá? Ou quando você precisa proteger aquela área que você operou e retirou, e precisa desviar temporariamente as fezes daquela região, tá, afetada pela doença, tá? Ou, infelizmente, às vezes, quando você realmente não tem condição de manter a parte final do intestino e o controle esfenterianos. Aí sim vai precisar de usar a bolsinha de forma definitiva. Mas isso não é o mais comum, isso é infrequente, tá? O mais comum, tá, é você conseguir ressecar a doença e nem precisar dessas famosas bolsas de colostomia, tá? Conversar com seu pai, que assim, ele precisa tirar todas as dúvidas dele em relação à doença, não precisa ter medo do tratamento, a gente tem que ter medo da doença. Ok, tá? Exatamente. Isso é que vai levar a sofrimento. O tratamento em si, às vezes é difícil, porque você fez uma cirurgia, teve um corte que vai doer uns dias, tá? Ou teve que fazer quimioterapia e passou mal, mas tudo isso é passageiro, tá? Uhum. Agora, os efeitos deletérios, tá? O defeito devastador da doença, isso sim é definitivo e terminal. Uhum. Então, tem que procurar o tratamento. O seu pai, o Fernando, é possível ele se recuperar sim e levar uma vida normal. Eu mencionei que pessoas que às vezes retiram totalmente o intestino conseguem levar uma vida normal. O doutor Jorge, a gente sabe que existe hoje a medicina, os tratamentos, as cirurgias, mas não é só isso, né? Existem outras formas também de você ajudar. Eu fiquei sabendo que o senhor faz parte aí de uma entidade, a ONG Gesto. Conta para nós o que é esse movimento bonito, doutor Jorge.
Frei, quando a gente fala em cura de qualquer doença, eu acho que a cura realmente não é só física, como o professor já mencionou. Tá? A cura, ela precisa ser emocional, psíquica, espiritual. Né? E buscando esse tipo de objetivo, né? A gente montou lá em São José dos Campos, há 28 anos já, um grupo chamado GESTO, que é Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico. Por que a gente montou isso? Né? Porque as pessoas precisam ter uma referência quando tem um diagnóstico de câncer, tá? Para saber que ela é capaz de se tratar, tá? Do ponto de vista físico, mas precisa se recuperar também do ponto de vista psicológico, social, tá? Espiritual. E precisa ter uma acolhida, precisa se mirar em exemplo de outras pessoas que já passaram pelo tratamento. Tá? Precisa ter à disposição alguns profissionais que vão ajudar a passar essa fase difícil. Okay. Tá? E o GESTO existe exatamente para isso. E as pessoas vão lá, estão em tratamento, encontram nesse espaço, né, uma rede de apoio, é isso, doutor? A gente procura ser uma referência para a pessoa com diagnóstico de câncer. Né? E o GESTO está em São José dos Campos, lá na Avenida São José, número 400. Se posso mencionar o telefone? Pode, por favor. Se alguém precisar, olha, é 3941-6499, tá? E a gente está aberto 12, lá... código de área 12. Código de área 12. Repetindo o telefone? Código de área 12, 3941-6499. Muito bem. Tá? Se você teve um diagnóstico de câncer, você conhece alguém que teve um diagnóstico de câncer e está perdido, precisando de algum tipo de suporte, nós estamos lá para isso, tá? Com a ajuda dos voluntários, assim, que geralmente são esses pacientes, mostrar que existe perspectiva, que tem outras pessoas que passaram pelo mesmo problema, tá? E você vai ter apoio de outras pessoas para atravessar essa fase, como eu disse, que é meio difícil, né? Porque existe algum sofrimento, né, relacionado ao tratamento, mas que é passageiro e você vai ter esse suporte. E a vida é feita de gestos, né, minha gente? Então, parabéns aí à Casa Gesto. Que maravilha. Obrigado e esperamos vocês, se precisarem. Gente, quantas informações valiosíssimas hoje no Saúde e Fé. Gente, quantas informações. Como não agradecer a Deus a presença do Dr. Jorge? Tivemos o prazer de conversar com o nosso querido cirurgião oncológico, Dr. Jorge Shigeo Kunizaki, né, que veio aqui. Eu quero agradecer de coração aí toda a assessoria do Hospital Pio XII também, que sempre foi muito generoso aí no enviar, né, a Celinha. Um beijo para você, Celinha, que também aí sempre a gente entra em contato com o Pio XII para trazer médicos assim, manda esses profissionais aí de alto gabarito, viu? Doutor Jorge, muito obrigado. Foi uma aula, foi um prazer recebê-lo, né? Gostou do programa, doutor? Muito. Né? O prazer foi meu, tá? Espero que o pessoal tenha aproveitado, que eu também tenha sido útil. Com certeza, programa, doutor. tá? Que seja assim a primeira de tantas entrevistas, doutor, viu? Né? Estamos à disposição. Que maravilha, gente. Os contatos do doutor Jorge estão todos na tela aí com muito carinho. A gente aprendeu a cuidar do nosso corpo físico, que é fundamental, mas cuidar um pouquinho da nossa espiritualidade também é muito importante. Portanto, agora vem aí o nosso momento de oração. Senhor Jesus, médico dos médicos, neste momento de oração, deposito em teu sagrado coração todos aqueles que enfrentam a enfermidade do câncer. Renovai em cada alma a esperança de que as tempestades não perduram a vida toda. Muitos se encontram em um mar agitado de preocupações e tristezas sem fim. Segura em cada mão e transforma as dores em confiança, o medo em certeza da vitória. Amado Jesus, sabemos que tudo pode ser mudado pela força da oração e nessa certeza acreditamos que nunca irá desamparar teus amados filhos e filhas em situação de enfermidade. Amém. Agora eu quero convidar você a preparar aquele copo d'água com muito carinho, que a gente vai invocar do céu uma bênção especial para você. Tá tomando remedinho? Vai tomar um remedinho hoje com água abençoada, viu? Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, ao concluirmos, Senhor, este programa, te louvamos e te bendizemos e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós, em especial sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, purificá-la e que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar sua água, essa água que eu vou oferecer para o doutor Jorge, que esteve no programa de hoje. Mas
Pode tomar com carinho a sua água, viu, gente? Eu queria imensamente agradecer o seu carinho, a sua participação, quantos ensinamentos bonitos. E a gente traz com muito carinho para você se cuidar aí da saúde do seu intestino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, a Senhora de Aparecida, do glorioso São José e São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado a você pelo carinho, obrigado ao super time. Bom final de semana, a gente se encontra na semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe. Enxuga as minhas lágrimas de dor.